Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto que prevê que pessoas que recebem aluguel social do Estado tenham prioridade em programas de habitação popular ou de distribuição de lotes individuais promovidos pelo governo. Devem ser contemplados, em primeiro lugar, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência. Em seguida, mulheres solteiras ou separadas com filhos. O projeto dos deputados Valdec Carneiro, Jorge Felipe Neto e Lucinha, da deputada licenciada Tia Ju e dos ex-deputados Cidinha Campos, Dr. Julianelli, Jânio Mendes, Dr. Sadinoel e Edson Albertassi, foi aprovado e segue para a sanção do governador. O aluguel social tem que ser entendido como uma política assistencial transitória. Tem o seu lugar, é importante na hora do sufoco, em que famílias ficam desabrigadas, enfim. Entretanto, o que o Estado tem que fazer é organizar o orçamento anualmente aprovado na LOA para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e, a partir desses recursos, empreender um programa estadual de habitação popular. É o que pretende propor esse projeto justamente para as pessoas mais vulneráveis, que já estão recebendo aluguel social, que demonstra uma hipossuficiência econômica, mas também alguns segmentos que merecem atenção especial. O Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de controle e eliminação da tuberculose. Entre os objetivos do projeto estão a redução da mortalidade e da transmissão da doença. A matéria da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. O Rio de Janeiro é o segundo estado da federação com o maior número de casos de tuberculose e o primeiro estado da federação em número de mortes. Portanto, o que a gente verifica aqui é que há iniciativas isoladas, mas não há uma política estadual de enfrentamento da tuberculose. O que nós desejamos com esse projeto são ações coordenadas, integradas, entre as diversas secretarias. Não há como falar no tema sem falar na questão penitenciária, onde hoje está a maior concentração dos casos de tuberculose. E quando nós falarmos na questão penitenciária, temos que entender que não estamos apenas falando de presos, estamos falando de visitas, estamos falando de servidores e que esse problema circula entre a população. As concessionárias de serviço público podem ser obrigadas a publicar em seus sites os resultados de análise da água canalizada distribuída à população. As informações devem ser divulgadas, no mínimo, de 15 em 15 dias e devem classificar o produto como próprio para consumo. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto recebeu 26 emendas e retornou às comissões. Hoje, a divulgação está estabelecida para ser mensal dos testes em análise de água. A gente está estabelecendo esse projeto com as emendas, no acordo com os deputados, primeiro, que isso deva ser testado, que a qualidade da água deva ser testada diariamente na entrada e na saída da estação de tratamento do Guandu, ou seja, antes e depois do tratamento, publicizado também com frequência diária, ou seja, todo dia você vai poder entrar lá no site da SEDAI ou da sua companhia de saneamento, seja a Prolagos, a Águas do Brasil, enfim, o que quer que seja, Águas do Tunaíba, de Niterói, Águas do Imperador, e poder verificar se aquela água naquele dia está sendo própria para consumo. Isso é fundamental para que as pessoas tenham certeza de que seus familiares, amigos estão protegidos, que aquela qualidade é boa da água que está se consumindo, como também para que todos ao mesmo tempo possam fiscalizar o eventual aumento dos níveis de substâncias nocivas e uma crise não volte a acontecer, porque aí a população toda vai poder, naquele dia, já avisar, ajudar na fiscalização para impedir que uma eventual falta de abastecimento triste que a gente está vendo por 40 dias volte a ocorrer. O parlamentar também quer obrigar as organizações sociais a apresentar de entidade beneficente de assistência social para que possam firmar contratos com o Estado. As OS que tiverem contratos em vigor com o poder público terão 360 dias para apresentar o SEBAS. O descumprimento da regra resultará na revogação dos contratos.
O texto foi aprovado e retorna à pauta em segunda discussão. As instituições que possuem o SEBAS, elas deixam de pagar uma série de onerações trabalhistas patronais que é assumida então pelo governo federal. Falando de PIS, COFINS, INSS patronal e tantos outros. Isso reduz a carga trabalhista em cerca de 30%, que é o maior gasto das organizações sociais. O que isso significa para o Estado? Contratar alguém com SEBAS, que ele vai estar pagando um produto, por exemplo, os médicos das UPAs, por aí vai, a 30% menos preço. A economia para o Estado ele pode contratar mais. Se a gente só deixa contratar quem não tem o SEBAS, a gente está pagando mais pelo mesmo serviço quando o governo federal já pode assumir esse ônus. Ou seja, a população fica menos assistida. Esse é o núcleo, o escopo, o espírito do projeto. É permitir, então, com que as pessoas possam ter mais serviço público a menor custo. Aprovada ainda a proposta do ex-deputado Átila Nunes, que determina a distribuição gratuita de aparelhos, medicamentos e insumos para diabéticos e hipertensos. O governo do estado pode ser autorizado a criar o hospício, uma hospedaria para atender pacientes em estágio terminal. A matéria da ex-deputada Márcia Giovanni recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O governo do estado poderá instalar postos de vacinação em estações de trem e metrô do estado. Para que o cidadão possa tomar a vacina, será necessário apresentar documento de identificação ou, se houver, carteira de vacinação atualizada. A iniciativa é do deputado Rosenberg Reis e foi aprovada em primeira discussão. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao transtorno de borderline. O problema se caracteriza pela instabilidade afetiva, comportamental e nos relacionamentos. O programa deve contar com ações de conscientização sobre a doença, avaliações médicas, exames clínicos e psicológicos. O projeto do deputado Dr. Deodalto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. Já o deputado Marcelo Dusseldino quer criar no estado o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, PISEG. O objetivo é possibilitar às empresas contribuintes do ICMS a compensação de valores destinados à segurança pública. O aporte dos recursos pode ser feito em projetos vinculados ao PISEG ou em doações ao Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. A compensação dos valores só poderá ser feita até o limite de 5% do saldo devedor do imposto. O projeto foi aprovado. Empresas prestadoras de serviços podem ser obrigadas a enviar boletos de cobrança da fatura mensal pelos correios, a menos que os consumidores optem pelo recebimento através da internet ou por mensagem de celular. As empresas também não poderão cobrar juros e multa caso o boleto emitido apenas virtualmente não seja pago. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto da deputada enfermeira Rejane e do ex-deputado Zaqueu Teixeira recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Essa rede de internet é uma rede muito mais rápida e fácil da população acessar, principalmente uma cobrança, né, de uma conta qualquer. No entanto, nem todo mundo tem internet na sua casa. Nós ainda somos um país onde a maioria da população não tem esse acesso. E o que está acontecendo é que essas empresas, esses serviços, eles optaram justamente por utilizar essa rede de internet para todo mundo. E a gente acaba não tendo mais a fatura pelo correio. Os deputados Lucinha e Renan Ferreirinha querem criar o selo Escola Amiga da Saúde Mental. A ideia é conceder o selo às instituições que comprovadamente contribuírem para a inclusão de pessoas com transtornos mentais através de ações para aperfeiçoar, valorizar e humanizar as relações de trabalho. A proposta foi aprovada em primeira
e retorna ao plenário em segunda discussão. O intuito do projeto é conscientizar a respeito da saúde mental, que infelizmente é um tabu ainda na nossa sociedade. A gente precisa ajudar todas as crianças e jovens que precisam de ajuda com isso, fazendo com que elas se sintam acolhidas, sejam as crianças que têm transtorno mental, seja que elas estão passando por um momento difícil. Então, a escola Selo Amiga da Saúde Mental vem com esse intuito, de ser ter mais acolhimento, das famílias entenderem mais, da sociedade não ter nenhum preconceito a respeito disso, porque a gente precisa falar desses temas para que eles deixem de ser tabus. Estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais podem ser obrigados a exibir o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. A matéria do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada em primeira discussão. O Rio de Janeiro pode ter um programa de valorização das direções das unidades escolares da rede estadual. A ideia é estabelecer as regras para a atuação dos diretores gerais e adjuntos, respeitando a lei que trata da eleição destes profissionais e de suas prerrogativas, direitos, deveres e atribuições, além de responsabilidades. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e retorna ao plenário em segunda discussão. Não adianta eleger um diretor se ele não tem condições de trabalhar. Como muitos professores têm 2 matrículas, alguns diretores têm matrícula nessa escola, em outra, que é em outro município. Não há interlocução, o projeto acaba com isso. Diz que as matrículas têm que ser na mesma escola que ele é diretor. Outra, não há interlocução desses diretores com a secretaria. Então o projeto cria um conselho de diretores articulado com a secretaria, para ver o que está acontecendo, por que não chega recurso, não chega livro, não chega apoio, né? Outra coisa, o projeto cria condições dessa gestão democrática ser realizada com a maior eficiência possível. O tipo de dedicação, a contagem das horas, ou seja, a gente não quer só uma direção eleita. Essa lei eu já aprovei há muito tempo. A gente quer ela com condições de exercer plenamente, de forma eficiente, a gestão democrática das escolas públicas, onde estudam 1,5 milhão de estudantes no Rio de Janeiro. E o atendimento farmacêutico à distância pode ser autorizado. Os deputados Alexandre Freitas, Anderson Moraes, Chicão Bulhões e Felipe Soares querem que farmácias e drogarias realizem o atendimento remoto quando o profissional responsável se encontrar em uma das seguintes situações: falta justificada, intervalos de repouso e alimentação, atuação como mesário nas eleições, presença em seminários e cursos de qualificação, além de motivos de força maior que impossibilitem a chegada até o local de trabalho. A proposta recebeu 3 emendas. No expediente final, o deputado Luiz Paulo fez críticas ao ex-presidente da SEDAI, Hélio Cabral, que saiu no meio de uma audiência pública que acontecia na Alerj. O parlamentar reforçou a necessidade de ser instalada uma CPI para investigar a crise hídrica que afeta o estado do Rio. Depois do triste episódio de hoje, em que o presidente foi demitido pelo governador, no mínimo por incompetência, que veio à audiência pública e fugiu, desrespeitando o parlamento, desrespeitando a plateia, desrespeitando os veículos de comunicação. Hoje, o que deveria ocorrer? Todos os deputados, unanimemente, deveriam estar assinando e desejando a instalação da CPI.